86, Rádio Melodia, operando em frequência modulada estéreo 87,9 FM, uma emissora da Associação Comunitária Sinai de Radiodifusão, Rua Washington Luiz 32, Sala 405, Centro, Vitória da Conquista, Bahia. A gente é assim, quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Comprar barato é agora, vamos aproveitar. Nacional é o lugar certo, vamos economizar. Tem promoções e muita variedade tem preço baixo como você nunca viu. Só as lojas Nacional tem o crediário mais fácil do Brasil. Essa Nacional é como pérola escondida no mar. Vem aí o Débora Day Bahia 2025, dia 27 de setembro, das 8 às 18 horas, na Igreja Assembleia de Deus Catedral, na Rua Manuel de Souza Chaves, 562, no centro de Ipiaú. Você é nosso convidado especial. Débora Day Bahia 2025. Participe! Atenção! O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Na velocidade da notícia que não para de acontecer, com a força de motor gerado por uma categoria forte que não foge da pista, do povo e da carga, está entrando no ar. Rádio Chofer, a voz do rodoviário. Muito bem, olá, boa tarde a todos. Estamos começando mais uma edição do programa Rádio Chofer aqui pela Melodia FM 87.9. Também ao vivo com imagens pelo nosso Facebook, pelo Instagram, @Melodia Conquista. Agora, 12h14, está começando o seu encontro diário com a informação aqui pela Melodia FM. Eu sou Genildo Ribas e juntos vamos conferir os principais fatos que movimentaram a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil, também notícias do mundo nesta quarta-feira, dia 10 de setembro de 2025. O programa Rádio Chofer é uma iniciativa do Sintra-VC, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e região, sempre com muito carinho e respeito com a nossa categoria, transmitindo informações com responsabilidade, com veracidade, tá? Então aqui as notícias mais importantes do dia você confere com análises, entrevistas, política, falamos de clima, de trânsito, tudo o que você precisa saber para seguir muito bem informado na sua tarde. Fique com a gente, porque o programa Rádio Chofer já está no ar. Começando o programa, já sendo acompanhado aqui pela Eunice. Um abraço, Eunice. Obrigado aí, você que está ao vivo pelo Instagram. Também o Diogo, o Gil Marques, não é isso?
Dioa Marques, obrigado pelo acompanhamento aí, nos assistindo ao vivo. Você pode compartilhar, tá, a nossa programação, dar o like, passar sua mensagem, mandar alô para quem você quiser, tá bom? Nos dê essa força aí, aumentando e qualificando a audiência do nosso programa. Hoje, dia 10 de setembro, é Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Tá? Estamos no mês de setembro, né? Setembro Amarelo, muito conhecido, a cor deste mês é amarelo, que trata-se das questões mentais, né? Dos transtornos mentais, e hoje é o Dia Oficial Mundial de Prevenção do Suicídio, uma data dedicada à conscientização sobre a saúde mental e a importância de oferecer apoio a quem enfrenta aí momentos difíceis na vida. Sabemos que o transtorno mental tem de diversas categorias, diversas formas. Então, se você ou alguém próximo está precisando de uma ajuda, não hesite não em buscar um apoio profissional, tá? Ligar nos canais de atendimento. Comentei ontem sobre a dificuldade de tratamento específico para a depressão, um exemplo, mas você pode estar ligando no 188, que é um canal direto, um canal governamental, que vai estar lhe dando as indicações, as orientações necessárias nos momentos mais difíceis do ser humano. Também lembramos que hoje é dia da segurança pública, homenageado aos profissionais aí, todos os dias arriscam suas vidas para proteger a população. Uma oportunidade aí para refletirmos sobre a importância da segurança pública e o cuidado com a vida em todos os sentidos. Pois bem, aqui na Rádio Chofé, valorizamos a vida e a segurança de todos os ouvintes. Agora 12:18. Como vai o tempo e a temperatura? Hoje, aquele clima quente, né? Vitória da Conquista aí, tá no inverno, apesar de estarmos no inverno do Brasil, aí já está com cara aí de verão. Sol, hoje eu tava observando o céu de brigadeiro, sem nenhuma nuvem, tempo totalmente aberto, tempo ensolarado, né? Então, a temperatura registrada mínima, segundo o portal Clima Tempo, é de 14 graus, a máxima de 25 graus. Tá? A maior temperatura registrada é de 25. Neste momento, a cidade registra uma temperatura de 23 graus. O vento sopra a 7 km por hora. A umidade relativa do ar varia mínima de 42%, ou melhor, 40%, e máxima de 91%. O astro-rei nasceu às 5h43 e vai se pôr às 17h38 aqui em Vitória da Conquista. Tá? Lembrando que quem tiver o privilégio de subir a Serra do Periperi e ali no Mirante do Cristo de Mário Cravo, vai assistir ao oeste no final da tarde um lindo pôr do sol. Nós temos o privilégio de ter um lindo pôr do sol na nossa cidade, principalmente na parte mais alta da cidade. Portanto, vá lá, confira, né? Então, de onde você estiver, aprecie a natureza, contemple aquilo que Deus nos deu de bom, que é a natureza, é o pôr do sol, o nascer do sol, o céu, o vento, as nuvens. Tem gente que nem olha para o céu durante o dia, prefere ficar numa caixa fechada e não contempla aquilo que é mais belo, que são os fenômenos da natureza. Pois bem, eu gosto muito de contemplar, tá bom? Agora, 12:20. Manchetes dos principais jornais do país. Vamos saber agora quais foram as matérias dos principais jornais do nosso país, as manchetes principais da grande mídia publicada em jornal. Começamos pela Folha de São Paulo, que destaca que Moraes e Dino voltam para condenar Bolsonaro e 7 por tramas golpistas.
Tá aí a matéria do jornal Folha de São Paulo. Jornal Estado de São Paulo, dentro do mesmo tema, destaca que Moraes vota por coordenação de Bolsonaro. Abre aspas. Réu confesso. Fecha aspas. Estados Unidos ampliam ameaça. Tá aí, ó. Destaque do jornal Estado de São Paulo. Informa que Estados Unidos ampliam ameaça diante aí a possível condenação de Bolsonaro. O jornal Globo também informa que Moraes e Dino votam para condenar Bolsonaro e militares por tentar golpe. Todos os grandes jornais do Brasil destacam o mesmo tema. O Estado de Minas também informa que Bolsonaro há um voto da condenação no Supremo. Pois bem. E o jornal Tempo informa que Moraes e Dino votam pela condenação de Bolsonaro e mais 7. O jornal Correio do Povo também destaca a questão do julgamento de Bolsonaro, informa que 2 primeiros votos são pela condenação de Bolsonaro e aliados. Nós vamos falar desse tema aqui hoje, tá? Bastante divulgado em todas as mídias. Ontem todos os jornais falaram a mesma coisa em relação a esse julgamento, destacaram partes da fala do relator desse julgamento, que é o Alexandre de Moraes. O Jornal à Tarde muda um pouquinho de assunto, mas tem a foto de Alexandre de Moraes também na capa. Mas um destaque da matéria principal é que a Bahia tem o maior número de envenenamentos do Nordeste. Olha que notícia triste, né? Nosso estado tem o maior número de envenenamentos. Estranho, né? Pois bem, esses foram os principais destaques dos principais jornais do nosso país. Você conferiu aqui na Rádio Chofé. Agora, 12h23. E olha, direitos não são dados, são conquistados, por isso o Sintra-VC luta por garantias de emprego, renda, benefícios para toda a categoria. O associado do Sintra-VC conta com assistência jurídica gratuita, salão de beleza para toda a família, descontos em exames e muito mais. Basta ligar para maiores informações, 3423-4959, você pode fazer sua adesão. Sintra-VC sempre na luta por direitos, por emprego, por renda. A gestão é de Álvaro Souza, tendo como vice-presidente Eduardo. Um abraço também a todos os diretores, ao Maurício, a Thelma, todos os diretores, sem exceção, que idealizam, lutam sempre por direitos dos rodoviários. Agora, 12h24. Ouça agora as manchetes do dia. Hoje nós vamos falar que a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista prorroga a situação de emergência em 11 distritos do município. Falaremos também que a prefeita Sheila Lemos veta projeto que punia o uso de bonecas reborn para atendimento prioritário em Conquista. Houve mais um acidente na Avenida Presidente Vargas, em Vitória da Conquista. Vamos detalhar essa informação. E um motorista de aplicativo foi feito refém por 2 mulheres armadas com facas aqui no nosso sudoeste, na nossa cidade. E também tem novo comando da PM lá em Jiquié. Foi criado uma nova companhia e Jiquié aí traz o tenente-coronel Wagner Luiz para enfrentar aí a alta criminalidade. Vamos detalhar esse assunto. Vamos falar também que o governo do estado realiza refis, ou seja, refinancia o pagamento de IPVA e garante desconto de até 95% para proprietários regularizarem a situação dos veículos, que estão com dívida, logicamente. E por fim, Lula defende que muitos tenham pouco dinheiro. São falas dele, tá? Para evoluir o país. Vamos falar sobre isso, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, que é muito rápido,
Já já a gente volta, é só o tempo de tomar uma água. Rádio Chofer. Agora, 12:26. Rádio Chofer. Sintonia total com você. Você sabia que a energia solar pode transformar a sua conta de luz? Imagine economizar até 95% da sua fatura de energia. Isso é possível com a energia solar e a PSE Solar está aqui para te ajudar a fazer essa mudança. Com a PSE Solar, você tem uma solução sustentável, econômica e de qualidade. Instalamos sistemas solares de alta performance que são uma verdadeira revolução para o seu bolso e para o meio ambiente. E o melhor de tudo, com facilidade no pagamento e um atendimento especializado. A PSE Solar garante que o seu sistema seja instalado com segurança e agilidade para você começar a economizar o quanto antes. Não perca tempo, faça um orçamento gratuito hoje mesmo e descubra como você pode gerar a sua própria energia com a PSE Solar. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 77998196358 998196358 ou acesse o Instagram @PSE Solar. A energia do futuro já chegou. Aproveite. Essa é a sua chance de brilhar. Energia solar é com a PSE Solar. O futuro é agora. Tá dando sapatada na parede, Juarez. Que barulheira é essa? Tô aqui martelando com esse sapato aí. Ideia boa, né? Assim você estraga o sapato, a parede, o prego. Não inventa. Passa na Sincal Ferramentas. Precisando de ferramentas para a sua obra? A Sincal tem uma loja inteirinha para você. Ferramentas elétricas, agrícolas, para construção e uma infinidade de produtos das melhores marcas. Sincal Ferramentas. Avenida Deraldo Mendes, bairro Brasil. Passa na Sincal Ferramentas. Sabemos que a vida é o bem maior do ser humano e a saúde é a condição essencial para uma vida boa. Por isso, você deve se cuidar. Imagine ter acesso a médicos especialistas e renomados da região, programas de saúde exclusivos e atendimento de urgência e emergência em todo o país. Chegou o momento de investir na sua saúde com a Unimed do Sudoeste, o plano de saúde que se preocupa verdadeiramente com você. Chama no WhatsApp 77-2101-9393 e solicite a cotação do seu plano de forma personalizada. Invista no seu bem-estar hoje mesmo. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Em Vitória da Conquista, Prática Serviços Terceirizados. Equipe qualificada e constantemente treinada. Portaria e controle de acesso, limpeza e conservação, recepção e logística. Inteligência estratégica em gestão de pessoas à sua disposição. Prática Serviços Terceirizados. Venha fazer parte do nosso time. Acessando o site praticaservice.com.br praticaservice.com.br e cadastre o seu currículo. Nossa sede está localizada no condomínio Alphaville 1, área comercial, saída Vitória da Conquista, Barra do Choça. Telefone 3421-8006. 3421-8006. Rádio Chofer. Sintonia total com você. Muito bem, de volta com a nossa programação Rádio Chofer. Até 13h com informações detalhadas. E falar em detalhamento, vamos aos detalhes das informações, dos destaques do dia. E olha, devido a um longo período de seca, né, no nosso município, a prefeita Sheila Lemos assinou o decreto de número 23.884, prorrogando a situação de emergência nos distritos de Batipé, Cabeceira da Jiboia, Cercadinho, Dantilândia, Iguá, Iobim, José Gonçalves, Pradoso, São João da Vitória, São Sebastião e Veredinha. Foi publicado no Diário Oficial do município na tarde de ontem. Portanto, a estiagem prolongada provoca aí sérios danos nessas localidades, né? Afetando as plantações, as pastagens
a água potável. Portanto, as famílias das zonas rurais, de um modo geral, né? Uma estiagem não é bom. A gente sabe que vivemos no semiárido e que períodos como este acontecem, tá? Portanto, com o decreto, as secretarias municipais ficam autorizadas a adotar medidas imediatas para auxiliar a população rural prejudicada pela seca. Então, a validade desta medida é de 180 dias, podendo ser prorrogável, possibilitando aí recursos federais destinados ao enfrentamento da seca. Permite uma atuação do Sistema Nacional de Defesa Civil sob a gerência da Coordenação Municipal de Defesa Civil. Além disso, viabiliza a execução de planos emergenciais de resposta a desastres ajustados à realidade atual do nosso município. Não pode deixar faltar água, para ninguém. A água é um bem precioso. Portanto, está aí. Decreto prorrogado, assinado pela prefeita. Agora, 12h32, e a Prefeitura de Vitória da Conquista, por meio da prefeita Sheila Lemos, vetou aí integralmente o projeto de lei de número 1978, de 2025, do vereador Subtenente Muniz, do PDT. Esse projeto previa penalidades para as pessoas que usassem aquelas bonecas reborn, bem realista. O vereador Subtenente Muniz criou um projeto que criava penalidades. Porque tinha gente que usava aquela boneca para obter privilégios em alguns lugares. Foi uma febre, Há um tempo atrás aí não se falava de outra coisa. E essa proposta ela foi aprovada na Câmara Municipal no mês de agosto. Buscava conter fraudes envolvendo o uso dessas bonecas para obter acessos a locais reservados, de mães com bebês no colo. Porém, em mensagem ao Legislativo, a prefeita apontou que a iniciativa possui vícios de institucionalidade, argumentando que ela incorre na tipificação de condutas criminais e administrativas atribuídas exclusivamente à União, ao governo federal, o que torna a lei municipal, juridicamente falando, legalmente impraticável. Então, com esse veto, o projeto retorna para a Câmara Municipal, que poderá manter a decisão da prefeita ou tentar derrubá-la em uma nova votação. Pois bem, mas virou uma febre, pessoal? Há uns 2-3 meses atrás não se falava outra coisa a não ser bebê reborn. Tem gente que até agrediu, teve um cidadão, teve até uma imagem, circulou bastante na internet, que um cidadão agrediu um bebê de verdade, um bebê real, pensando que era bebê reborn. Então as pessoas têm hora que enlouquecem com determinadas situações que acabam prejudicando, o convívio social de uma forma normal. Agora, 12h34, eu queria, falando aqui de Câmara Municipal, me lembrei que hoje aconteceu um ato de moção de aplausos para a ARFAF, que é a Associação dos Reservistas, e dos Febianos, presidida pelo meu querido amigo Davi Ribeiro, que esteve aqui no meu programa, dando uma entrevista, falando sobre essa importante associação, que eu também estou inserido, tá? Então, recebeu uma moção de aplauso hoje na Câmara Municipal de Vitória da Conquista com todo o merecimento. Todo o merecimento. A FAF, que faz um trabalho fantástico, não só representando as instituições militares do Brasil, que é o Exército, a Aeronáutica e a Marinha, mas também a Força Expedicionária Brasileira, os heróis que lutaram na guerra. Ainda há uma representação na nossa cidade, senhor Canuto, senhor Leite e diversos outros que lutaram na guerra, que eram daqui do nosso município, dentre outros diversos heróis do nosso país. Então nós temos uma associação que representam esses febianos,
além de representar toda a categoria dos reservistas, daqueles que estão na reserva das forças de seguranças federais, das forças do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. Tá? Portanto, parabéns aí ao Davi, a todos os integrantes da ARFAF. Fizemos um lindo desfile no 7 de setembro, no último domingo. Brilhantou a avenida de um modo a trazer o brio e o patriotismo para todas as pessoas. Parabéns mais uma vez e merecidamente essa moção de aplausos. Muito obrigado aí a toda a Câmara de Vereadores que votou a favor. Agora, 12h36. E olha, mais um acidente foi registrado na Avenida Presidente Vargas, aqui em Vitória da Conquista, na noite de ontem. A via ainda enfrenta problemas aí de obras inacabadas, né, que tem contribuído para incidentes como este se tornarem recorrentes. As equipes do SAMU chegaram no local e prestaram o devido atendimento à vítima, cujo estado de saúde ainda não foi divulgado, não foi informado. Mas é aí, gente, é o retrato de uma obra que vem há muitos anos. Nós já falamos sobre isso aqui. Mais um acidente na Avenida Presidente Vargas, em Vitória da Conquista. E até quando a população vai pagar o preço da irresponsabilidade do poder público estadual? Uma obra a passo de tartaruga, sem iluminação ainda, sem sinalização e vidas colocadas em riscos todos os dias. Não é por falta de aviso, não. Não é um acidente isolado também, não. Isso é descaso. Descaso com o cidadão conquistense. O Estado precisa dar respostas urgentes e concluir de uma vez por todas essa obra, antes que mais tragédias aconteçam. Já morreram mais de 5 pessoas nessa obra, inclusive um trabalhador da própria obra, que os outros também eram trabalhadores. Mas o que fica claro que a intenção que essa obra só será inaugurada no ano que vem. Pelo menos é o que eu acho. E o que eu acho que vai acontecer. Só vai ser inaugurado o ano que vem. E todos sabem o motivo, né? Ano que vem é 2026. E você sabe o que vai acontecer em 2026, né? Não? Eleições, amigo. Então aquilo que está mais próximo das eleições de ser inaugurado fica mais eminente, fica mais lembrado. Mas o povo de Conquista é um povo politizado e vai lembrar de todas as mortes que aconteceram nessa avenida. Agora, 12h39. E falar em trabalhador, um trabalhador foi abordado durante uma corrida que começou em um hotel daqui da nossa cidade, né? E só terminou com a intervenção da Polícia Militar na estrada que estava seguindo para Itambé. Estamos falando de um motorista de aplicativo que viveu momentos de pânico e terror no final da tarde de ontem, aqui em Vitória da Conquista. O que parecia ser mais uma corrida de rotina se transformou num pesadelo quando o profissional foi anunciado um assalto feito de refém por 2 mulheres, sob grave ameaça, facas no pescoço, na garganta. Portanto, o motorista aceitou essa corrida, uma chamada iniciada em um hotel, um conhecido hotel da nossa cidade. Durante o trajeto, essas 2 passageiras anunciaram assalto. Colocou a faca no pescoço, intimidou, falou: você passa todo o seu dinheiro ou nós vamos lhe matar. Então a vítima foi obrigada a dirigir até a estrada onde elas pediram, né? Que liga Conquista a Itambé. Num local bem ermo. As criminosas exigiram todo o dinheiro, todos os pertences pessoais do motorista. Um momento aí de extrema tensão.
né? No momento que ele estava dirigindo, o motorista, graças a Deus, conseguiu avistar uma viatura da polícia que patrulhava a região. Então, ele, com certeza, deu algum sinal de luz. Os policiais, com sua expertise, perceberam a situação e realizaram a abordagem, flagranteando aí o crime em andamento. E descobriram que as mulheres estavam assaltando o referido motorista de aplicativo. O caso gerou forte comoção entre os colegas de trabalho, moradores da região, que cobram mais segurança, né, para os motoristas de aplicativo. Uma categoria que trabalha diuturnamente para servir a população. Tem registrado aí outros episódios de violência na cidade. Estamos acendendo um alerta para a necessidade de mais proteção. Aqui na Rádio Chofé, nós queremos registrar o nosso mais profundo apoio a todos os motoristas de aplicativos, trabalhadores que deixam suas famílias em casa para servir a população com dedicação, enfrentamento, né? Então, os motoristas enfrentam aí preços altíssimos de combustíveis, manutenção de carro alta, um investimento pesado que é no próprio veículo, que é a sua ferramenta de trabalho. Muitos passam horas no volante sem sequer parar para se alimentar, apenas na tentativa de garantir alguma renda para sustentar seus lares. E aí, no meio dessa luta, surgem marginais que, sem nenhum respeito, praticam crime covardes contra esses profissionais, como aconteceu ontem. O que a Rádio Chofé pede às autoridades é firmeza, mais segurança e penas mais duras para quem atenta contra a vida desses trabalhadores. E deixamos um recado bem claro, tá? Ladrão que tenta contra motorista de aplicativo, contra taxistas, contra rodoviários, não vai ter vez aqui em Vitória da Conquista, não. Vocês sabem o histórico que acontece com marginais que fazem isso, né? Não vou nem relembrar aqui alguns casos. Portanto, pensem duas vezes, tá? Antes de mexer com essa categoria. Porque aqui o trabalhador é respeitado, é defendido. Não mexam com a categoria dos rodoviários, com taxistas, com motoristas de aplicativo, não. Porque é uma categoria que, quando se junta para uma causa, fazem acontecer. Agora, 12h43. E olha, em uma reestruturação significativa da segurança pública do nosso estado, né? Estamos falando de violência e vamos falar agora da segurança pública. Porque houve uma reestruturação bastante proveitosa e inteligente, pelo menos espero que funcione. O governo da Bahia oficializou a criação do Comando de Policiamento Regional do Meio Médio de Rio de Contas, com sede em Jequié. Terá o comando do Tenente-Coronel Wagner Luiz Alves Ferreira. Ele foi nomeado para liderar aí essa nova unidade, assumindo um grande desafio que é combater a criminalidade em uma das cidades mais apontadas como a das mais violentas do Brasil. É a terceira do Brasil. Então, quem fala isso não sou eu, tá? É o mapa da violência. É só seguir lá e pesquisar que você vai ver essa informação é verídica. Aqui a gente dá informação com credibilidade, com veracidade, com pesquisa. Portanto, a nova estrutura faz parte de um amplo plano do governo estadual que, na última segunda-feira, dia 8, sancionou leis criando esses 3 novos comandos regionais, que foram Jequié, Alagoinhas e Irecê, além de 13 novos batalhões, 8 companhias independentes em diversas cidades baianas. O ato assinado pelo governador Jerônimo Rodrigues também promoveu 90 tenentes-coronéis, 95 majores e 114 capitães, visando fortalecer e descentralizar
às operações militares. A implantação do CPR em Jequié representa uma mudança estratégica fundamental. Anteriormente, o policiamento da região era subordinado ao CPR Sudoeste, sediado aqui na nossa cidade, Vitória da Conquista. Portanto, com a criação desse novo comando, deve proporcionar uma maior autonomia e foco às ações de segurança lá em Jequié, que nos municípios vizinhos, além de desafogar o comando de Conquista, né? Então, dividiu. Agora, o comando de Jequié vai ser próprio lá, com sede lá. Então, portanto, o tenente-coronel aí assume um posto com responsabilidade de reverter esse cenário de violência que rendeu notoriedade nacional. Relatórios de segurança pública, como o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, tem consistentemente posicionado o município entre os mais perigosos do país, com altas taxas de morte violentas, intencionais, frequentemente associados a disputas de facções criminosas. Então, com uma carreira sólida, o coronel Wagner traz a experiência, ele que já foi da gestão de crise de segurança pública do 8º Batalhão de Polícia, lá em Porto Seguro. Uma das áreas também, Porto Seguro é uma das áreas mais turísticas e complexas do nosso estado, né? Então, ele assumiu o posto em dezembro de 2024 e liderou ações aí de policiamentos lá em Porto Seguro, Santa Cruz de Cabralha, Belmonte, aquele sul ali. Então, sua gestão aí, embora breve, foi um período de atuação intenso aí, antes de substituir o Major PM Robson em 2025. Então, espera-se que essa sua liderança no novo CPR do Médio Rio de Contas traga uma nova dinâmica para o combate à criminalidade naquela região, com estratégias focadas na redução dos índices de violência e na melhoria da segurança da população da região. Olha, finalmente, hein? O governo da Bahia tomou uma medida concreta, né? No combate à violência em Jequié. Jequié, que é a nossa cidade vizinha, nossa cidade sol, com a criação aí desse comando de policiamento regional Médio Rio de Contas. Vão se concentrar melhor aí, permitindo respostas mais rápidas, mais eficazes contra a criminalidade. A Rádio Chofé deseja aí boas-vindas, muito sucesso ao tenente-coronel Wagner Luiz Almeida Ferreira, comandante desta nova unidade, na importante missão de garantir a segurança à população da região. Parabéns, seja bem-vindo. Agora, 12h48. E olha, os proprietários de veículos em débito com o IPVA já podem aproveitar um desconto de 95% para regularizarem a situação com o imposto. Pois foi aprovado aí pela Assembleia Legislativa o Refis IPVA 2025. Entrou em vigor após o governador Jerônimo sancionar a lei de número 14.791 deste ano, publicado ontem no Diário Oficial do Estado. O programa prevê descontos de 95% em multas e acréscimos moratórios, acréscimos de mora, com a possibilidade ainda de parcelamento em 3 vezes. Atualmente, de acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado, a Cefaz, cerca de 500 mil proprietários de veículos estão com débito no IPVA, dos quais 289 mil são de motos. Pois bem, a lei prevê ainda reemissão, ou seja, perdão dos débitos tributários de IPVA com valor abaixo de R$ 460. Outro benefício do pacote é o perdão da remissão parcial de 50% dos débitos tributários relativos à taxa de licenciamento anual desses veículos. Para ter acesso aos benefícios, é necessário efetuar o pagamento até 28 de novembro. As vantagens oferecidas pelo programa valem para todos os débitos do IPVA, escrito ou não na dívida ativa, inclusive ajuizados, que tenha sido gerado até
31 de dezembro de 2024, viu, gente? Então, você que tem débito de 2025, não tá valendo não. É só de 2024 para trás. Em caso de parcelamento, a prestação mínima a ser paga não pode ser inferior a R$200. Para aderir ao Refis, IPVA Bahia, e obter mais informações, basta acessar o site da Cefaz, que é o www.cefaz.ba.gov.br. Então, as medidas, de acordo com o governador, vão beneficiar principalmente quem utiliza o veículo como ferramenta de trabalho. Portanto, você que trabalha com carro, com moto, usa seu carro ou moto como fonte de renda, corre lá para fazer o pagamento. Então, vão trazer aí um alívio financeiro para milhares de baianos, né? Então, para aproveitar o Refis, os proprietários de veículos aí em débito devem acessar www.cefaz.gov.br e só pesquisar lá que você vai ter maiores informações. Eu até consultei ontem, tentei trilhar esse caminho, mas realmente só dá acesso para quem tem débito 2024 para trás, tá? Você que tem débito desse ano a atraso, não está valendo. É melhor pagar, porque se cair numa blitz, meu amigo, ou paga na hora ou prende o carro, né? Agora, 12:52. Queria mandar um abraço aqui para Daniel Ávila. Um abraço, Daniel, sempre ligado com a gente. Gesivan, aí, meu irmão, sempre ligado, obrigado pela audiência. Todos os dias aqui no Instagram, no Facebook. Então, é sempre assim, tá? Juntos e unidos. Agora, 12:52. E olha, o Supremo Tribunal Federal, o STF, iniciou ontem o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus acusados de envolvimento na acusação daquela tentativa de golpe em 2022, né? Portanto, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, sem nenhuma surpresa para todos, né, votou pela condenação de todos os acusados, incluindo Bolsonaro, por crimes como organização criminosa, tentativa de abolição à violência do Estado Democrático de Direito, também acusado aí de golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado. Moraes afirmou que Bolsonaro foi o líder dessa organização criminosa, responsável pelos ataques dos 3 poderes em janeiro de 2023, conhecido como Ato de 8 de janeiro. O julgamento está em andamento e deve ser concluído até a próxima sexta-feira, dia 12. O ex-presidente nega todas as acusações. Então, caso seja condenada em todas elas, e eu, particularmente, não tenho dúvida, né, que a condenação já estava pronta, a soma das penas máximas podem ultrapassar 40 anos de prisão. O julgamento ocorre quando Bolsonaro já cumpre prisão domiciliar por o inquérito, e o veredito desta semana é considerado um dos momentos históricos, né, da política e da jurisdição recentemente do nosso Brasil, que definirá o futuro do ex-presidente. Olha, é um julgamento de cartas marcadas, na minha opinião, tá? Eu não vou nem comentar muito, porque se um ex-presidente está sendo preso, imagina um mero mortal que nem nós. Mas o resultado já é certo. Agora, 12:55. Obrigado, Daniel. Daniel está comentando aqui que informações em primeira mão só com você, Genildo Ribas. Obrigado, Daniel. Obrigadão aí pela audiência, pelo comentário. Fique sempre com a gente todos os dias. Rádio Chofé, de 12h a 1h da tarde. Informação com credibilidade. E olha, uma fala do presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, causou forte repercussão e gerou uma enxurrada de críticas nas redes sociais, também na imprensa, né? A declaração proferida
na última quinta-feira, durante o lançamento do programa Gás do Povo em Belo Horizonte, se tornou o centro de um novo embate político. Lula afirmou que, para um país evoluir, seria necessário, abre aspas, garantir que muitos tenham pouco dinheiro, fecha aspas. A frase, que rapidamente viralizou, gerou interpretações diversas e foi duramente criticado pelos opositores. Ele novamente fala: os ricos não precisam do país. Os ricos vão pegar o dinheiro. Vou repetir. Ele fala, Lula, abre aspas, os ricos não precisam do país. Os ricos, quando vão pegar o dinheiro, pegam logo, muito. Mas o pobre precisa de pouco dinheiro. É por isso que eu digo, um país, para dar certo, ele precisa garantir que muitos tenham pouco dinheiro. Ele está errado quando poucos tenham muito dinheiro. Precisa garantir que poucos tenham muito dinheiro. Fecha aspas para a fala do presidente. E completou depois seu raciocínio, mantendo a tônica do seu tradicional discurso de luta de classe. Abre aspas novamente para a fala do Lula. Se poucos tiverem muito dinheiro, significa que a maioria não tem dinheiro. E se muitos tiverem pouco dinheiro, todo mundo tendo pouco dinheiro, a gente vai precisar criar programa e dar gás de graça. A gente vai fazer com que vocês tenham dinheiro para comprar o gás de vocês. Apesar da complementação que buscava contextualizar a crítica e a concentração de renda, a defesa de uma distribuição mais equitativa para a população tivesse autonomia brasileira, a frase inicial, garantir que muitos tenham pouco dinheiro, foi o que mais ecoou e tem sido amplamente divulgada, utilizada por críticos como símbolo de uma suposta política econômica prejudicial. Pois bem, o presidente Lula aí, causando polêmica de novo, a defender que muito dinheiro na mão de poucos é miséria de muitos. Agora, pouco dinheiro na mão de todos significa progresso. Olha, para a oposição, essa declaração revela aí uma visão equivocada e perigosa da economia. É como se uma solução para que o país fosse manter a população com recursos limitados, enquanto se justifica programas de distribuição que, segundo os críticos, mascaram políticas ineficientes e aumenta a dependência do Estado. Especialistas alertam que estimular o pouco para todos pode gerar inflação, reduzir investimentos privados, de qualquer modo, desincentiva o crescimento econômico. O resultado, segundo críticos, é um círculo de pobreza controlada, uma vez que oportunidades reais de prosperidade para a oposição, o país precisa de políticos que promovam geração de emprego, incentivo à produção, à renda e à manutenção de uma miséria relativa distribuída para dar impressão de avanço social. Olha, o sucesso de um programa social, eu não sou nenhum especialista político, tá? Mas a gente entende um pouquinho e fala o que o povo pensa. Eu entendo que o sucesso de uma assistência social, de um programa como Bolsa Família, Auxílio Gás, vem da redução desse quantitativo e não do aumento. O aumento causa independência. Quando há uma redução, significa dizer que as pessoas têm a capacidade de compra daquele bem, de sobrevivência, saiu da linha da pobreza e não necessita mais de auxílios emergenciais. Mas fica o alerta aí. O Brasil precisa de um crescimento real, oportunidades concretas, responsabilidade fiscal.
e não de justificativas ideológicas que confundem distribuição de renda com desenvolvimento sustentável. Temos muito que melhorar politicamente, pensar quem serão os nossos representantes no Palácio do Planalto. Agora, meio-dia não, 1h em ponto. Portanto, chegamos ao final de mais uma edição do programa Rádio Chofé, aqui pela Melodia FM. Você que nos acompanhou pelo Facebook, muito obrigado pela companhia. Você que nos acompanhou pelo Instagram, nossa gratidão pela qualificada audiência. Esse programa, que é idealizado pelo Sintra-VC, que é o Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e Região. Agradecemos a audiência, a companhia. Desejamos a todos uma excelente tarde nesta quarta-feira. Continue na sintonia, daqui a pouquinho tem o programa do nosso querido Rai Sena, Conquista News. Fique com Deus, amanhã voltaremos ao meio-dia, se assim nosso bom Deus permitir. Tchau, tchau, forte abraço a todos. Rádio Chofé. Rádio Chofé. Sintonia total com você. Você ouviu Rádio Chofé, a voz do rodoviário, um programa do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Vitória da Conquista. Sabemos que a vida é o bem maior do ser humano e a saúde é a condição essencial para uma vida boa. Por isso, você deve se cuidar. Imagine ter acesso a médicos especialistas e renomados da região, programas de saúde exclusivos e atendimento de urgência e emergência em todo o país. Chegou o momento de investir na sua saúde com a Unimed.